Arco foi a animação que eu mais aguardei em 2025. Desde que eu vi o primeiro teaser conceitual, a imagem de uma criança voando em um traje com uma capa de arco-íris imediatamente me deixou obcecado pelo conceito, ainda mais por envolver ideias de ficção científica e viagem no tempo. Nesse mês de fevereiro, eu tive a alegria de assistir o filme na cabine de imprensa a convite da Mares Filmes em parceria com a MUBI, que está distribuindo o filme aqui no Brasil, e eu saí maravilhado do cinema, com a sensação de que não é apenas uma jornada qualquer sobre viagem no tempo, mas sim um delicado retrato sobre o poder da imaginação em tempos de colapso, e uma carta de amor à inocência infantil e às primeiras conexões que temos em vida. Dirigido por Hugo Bienvenu, em seu primeiro longa-metragem, o filme carrega a assinatura de alguém que veio dos quadrinhos, da ilustração e dos videoclipes animados. Bienvenu estudou na Cal Arts e na Gobelin, duas das escolas de animação mais prestigiadas do mundo, e isso transparece na precisão visual e no domínio da linguagem gráfica do filme, que na minha visão se consolida como um dos projetos mais bonitos a ter passado pelo Oscar de animação, juntando uma estética que remete aos trabalhos de Moebius, o Estúdio Ghibli e Akira Toriyama. Essa última referência em questão faz bastante sentido quando o diretor relata que viveu parte da juventude na América Latina, no México, onde Dragon Ball é muito popular, e o que claramente explica as casinhas em formato de casca de tartaruga nessa estética solarpunk muito próxima ao que já vimos em Dragon Ball. A ideia nasceu durante a pandemia. Segundo o diretor, estávamos vivendo uma espécie de ficção científica ruim. O ponto de partida foi um esboço espontâneo que ele fez em seu caderninho de desenho, que era uma cabeça voando no céu, e depois ele decidiu colorir ela com algumas cores do arco-íris. A partir desse desenho, ele e o seu sócio do estúdio Remembers Productions começaram a desenvolver a história. Sem que investidores entendessem completamente o projeto, eles financiaram do próprio bolso, ao longo de 2 anos, a produção de um animatic de 40 minutos para provar que o filme existia, com alguns efeitos sonoros e uma trilha sonora base. Essa persistência ecoa diretamente o tema central da obra: acreditar na imaginação quando ninguém mais acredita. Além de boa parte dos storyboards estáticos terem sido feitos pelo próprio diretor em um processo manual. Eu recomendo muito que vocês vejam alguns painéis no Instagram dele. E sabendo da sua bagagem nos quadrinhos, o tato que ele tem para enquadramentos, blocking e transições se reflete em um storytelling muito inventivo visualmente. E todo esse cuidado minucioso na pré-produção chamou a atenção da atriz Natalie Portman, que entrou como produtora executiva do projeto. Mas afinal, do que se trata Arco? Na trama, acompanhamos Arco, um menino de 10 anos que vive em um futuro distante, colhendo frutinhas, cuidando de alguns animalzinhos, enquanto seus pais e sua irmã mais velha, Ada, viajam no tempo com lindos trajes de arco-íris em busca de recursos naturais para sobreviverem, já que a realidade atual onde eles vivem, o mundo foi alagado, e eles precisam construir casas em totens gigantes que sustentam eles no céu. Enciumado pela irmã e por ainda não ter a idade adequada para usar o traje, em uma noite ele sai escondido, rouba o traje da irmã e, pela falta de experiência em manipulá-lo, acaba se desembestando e parando no ano de 2075, onde é encontrado por Iris, uma menina doce e solitária, que decide ajudá-lo a voltar para casa. Também nos acompanha nessa narrativa o robô Mickey, que substitui boa parte do afeto que carece de seus pais e seu irmãozinho mais novo. Ou seja, a premissa em si é bastante simples, nada muito diferente do que já vimos em produções como ET ou até mesmo Gigante de Ferro, mas é na construção de mundo instigante e nas pequenas interações dos personagens que esse projeto se tornou muito especial para mim. Logo na introdução, vemos a vizinhança da Iris vivendo sobre uma estética confortável, quase um ideal de normalidade, bem naqueles moldes de um American Way of Life, enquanto tempestades e destruições tomam conta do entorno. As residências são protegidas por cápsulas que impedem o desastre de atingi-los, isso no período noturno, enquanto no período diurno as coisas seguem uma pseudo-normalidade. Para mim, é uma das cenas mais sombrias do filme, e mesmo que ela não seja tão sutil, a crítica é clara, e talvez até traçar um paralelo com a questão do isolamento que vivemos na própria pandemia. Mas o filme não adota um tom cínico, ele mostra consequências, já que os robôs que fazem boa parte das tarefas domésticas recolhem os rastros de destruição pelas ruas na manhã seguinte, e podemos observar essa construção de mundo através de uma cena em que Iris caminha pela vizinhança com seu amiguinho Clifford para irem juntos à escola. Arco trata também sobre a solidão infantil, uma temática que sempre me cativa, com muita delicadeza. Iris é constantemente invalidada pelo seu pai, por conta de seu lado criativo. Seus desenhos, suas histórias, sua imaginação são vistos como algo imprático. E é bonito reparar no quarto dela. Você tem vários desenhos dela pela parede, e nos momentos onde ela não consegue se sentir confortável ou não consegue se expressar, ela representa isso em seus desenhos em um pequeno caderninho. Vale ressaltar o quão bonito é o acting dessa ação. O gesto fluido da mão dela
dela desenhando, o detalhe da caneta, do rabisco, a textura da caneta no papel e a falta de apoio do pai, que só aparece em breves momentos com ela em uma forma de holograma, traz um paralelo interessante com os antagonistas trapalhões do filme, os trigêmeos Stewie, Frank e Doug, que servem como uma representação de pessoas que foram negligenciadas na infância e que na fase adulta enlouquecem um pouquinho com teorias conspiracionistas porque ninguém acreditou neles, já que eles também viram um rastro de arco-íris muito parecido com o arco na infância, mas por nunca conseguirem comprovar a existência deles, foram taxados como loucos. E aparentemente, o fenômeno de arco-íris não é uma coisa comum nessa realidade do ano de 2075. Ou seja, a imaginação aqui não é apenas uma fuga, e sim uma estrutura. Ignorá-la pode gerar uma ruptura e confiar nela pode gerar uma reconstrução. E eu gosto bastante desse tom otimista que o filme tem, envolto em diálogos muito inocentes em seu desenrolar, tanto de Iris com Mickey, quanto de Iris com seu amiguinho Clifford, e especialmente o vínculo dela com Arco, onde ela vê uma primeira faísca de esperança. Há uma cena pequena, mas emblemática. Iris relata com seu amiguinho que gostaria de ser um pássaro, e o amigo diz de um jeito bem cômico que gostaria de ser um gato. É quase um resumo temático do filme. Liberdade ou abrigo, fugir ou permanecer. E o desfecho amarra isso com uma elegância. Ela não se torna um pássaro, mas ainda assim é responsável por tocar as nuvens. Eu ainda não vou contar o que é, mas quem assistir o filme vai entender. Ela não necessariamente escapa dos problemas do mundo e da sua rotina, mas ela ajuda o mundo a ser transformado, já que é através das interações com o Arco que ela encontra esperança por uma vida melhor, mesmo que essa relação seja muito breve. Outro momento fofíssimo e provavelmente o meu preferido do filme é quando Iris decide levar Arco para um passeio na vizinhança, a caminho de um supermercado. Ambos param em uma pracinha para descansar e começam a trocar experiências em como funciona a rotina de cada um. No caso de Iris, a menina reprimida pela ausência dos pais, e no caso de Arco, o garoto que tem pais presentes, mas por birra infantil se sente sufocado. Ambos começam a relatar o que cada um gostaria de vivenciar na realidade do outro. E Iris relata para Arco que ela gostaria de ter a sua habilidade de compreender os passarinhos. E ambos começam a conversar através de assobios. É um desses momentos pacatos e mundanos que de tão banal me emociona pela delicadeza e pela simplicidade que é retratado na animação. São simplesmente dois personagens sentados numa pracinha, tendo um momento juntos e aprendendo um sobre o outro. Se o roteiro é relativamente clássico em sua estrutura, a linguagem visual é onde o filme mais se destaca, principalmente por conta da sua direção. Há uma transição muito bela quando os trigêmeos encontram o cristal que dá poderes ao traje de Arco, e que foi perdido na floresta durante a queda na realidade da Iris. Eles se perguntam de quem pode ser, e o brilho do cristal invade a tela, e no quarto seguinte estamos na pequena casa de Arco, com a sua mãe e família desesperados. Afinal, como eles vão saber em que realidade o filme se perdeu? Isso gera um senso de urgência e uma causa de sensação de perigo muito grande. Em poucos segundos, o filme conecta dois tempos, dois espaços e duas emoções opostas. Ali a viagem do tempo deixa de ser um conceito e passa a ser um sentimento, principalmente em seu clímax, onde brincar com o tempo tem um custo emocional. O filme nunca deixa que a fantasia apague as consequências, e eu acho que a imagem mais emblemática disso é quando você vê uma destruição na floresta, num ambiente escuro, e um rastro de arco-íris passando no meio. Eu acho essa imagem simplesmente linda. Por isso, mesmo tendo essa inocência infantil e uma mensagem otimista, o filme não deixa de ser melancólico e agridoce, uma coisa típica dessas pérolas das animações do cinema francês, como Ernest e Celestine, Mars Express e Perdi Meu Corpo. Eles trabalham a melancolia como ninguém. Vale enaltecer também as sequências aéreas, que são muito empolgantes, e o ótimo trabalho de composição e fotografia. Eu sei que é estranho falar de fotografia em uma animação 2D, mas ela brinca com vários sensos de silhuetas, espaços negativos, contraluz e reflexos, como na cena, por exemplo, que o rastro de Arco passa pelo vidro do carrinho dos trigêmeos. Outro momento que me sensibilizou muito também foi o seu desfecho. E aqui eu vou precisar entrar em alguns pequenos spoilers. A sequência de fotografias da vida da Iris após o momento que Arco volta para sua realidade, através da trilha musical e a bela canção Clouds Away, vemos ela crescer enquanto o coração de seu robô Mickey, que foi destruído após o resgate dos dois, é guardado. É uma montagem que sintetiza a mensagem do filme. Algumas conexões não permanecem fisicamente, mas continuam moldando quem nos tornamos. Iris se sente tão sozinha que em um dado momento ela gostaria de fugir da realidade que ela está para ficar com Arco. Através daquela clássica jornada de amadurecimento, ela aceita a sua própria realidade e aproveita as vivências que tiveram juntos para seguir em frente e se tornar uma arquiteta que projetará as residências futuras da realidade de Arco. E tudo isso a partir de um simples desenho feito em seu caderninho enquanto Arco comentava a estrutura dessas casas onde ele morava.
Narrativamente, pode não ser o filme mais complexo do ano. Eu ainda acho que Little Amelie é o melhor projeto indicado no Oscar desse ano, mas emocionalmente, Arco é um dos mais honestos e se tornou o meu preferido. No mundo justo, ele seria o favorito a ganhar o prêmio no lugar de... vocês sabem aí qual filme. Na data de gravação desse vídeo, o filme está entrando em circulação nos cinemas. É uma animação 2D belíssima e que, mesmo que ela não venha a ganhar o Oscar de melhor animação, é daqueles casos do vencedor moral da vez. É um projeto que vai ficar no meu coração ao lado de Flow e Robot Dreams como uma das animações mais interessantes a ter passado pelo Oscar de animação em tempos recentes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude com alguma doação simbólica via Pix para que o canal continue existindo. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.